Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Gratos a Deus por mais uma manhã, por estarmos juntos diante da palavra do Senhor, diante da preciosa revelação. E gostaria de ler com vocês, nesta manhã, João capítulo 1, do verso 10 em diante. Diz a palavra do Senhor: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No versículo 1 até o versículo 5, nós temos a eternidade sendo apontada. O início, o princípio, quando Deus criou todas as coisas. Quando o universo foi criado. E ele diz que tudo isso foi criado pelo Verbo. Antes da história, o apóstolo aponta para esse período pré-histórico, antes da história, antes de existir a humanidade, antes do homem ser criado. No verso 6, como nós vimos, versos 6, 7 e 8, ele abre um parêntese e faz menção a um personagem. João Batista é mencionado. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele sai da pré-história, ele sai desse momento lá da criação, quando todas as coisas foram criadas, e entra para a história, um momento da história, onde ele faz a menção de um homem enviado por Deus. E o verso 6, 7 e 8 faz menção desse personagem. E ele continuando na história humana, ele faz menção de um outro personagem, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, e ele fala do momento em que ele entra para a história, no momento em que ele se faz carne. E o verso 10 diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele faz menção de um momento histórico, no momento em que Deus, o período em que Deus se fez carne e habitou entre nós. O Criador do mundo, o Verbo que estava no mundo, o Verbo que fez todas as coisas, o mundo que foi feito por intermédio dele, esse mundo não o conheceu. Esse mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus,
Ele veio para o seu povo, ele veio para a sua nação, mas ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pelo seu povo, por sua criatura. A criatura recusou, rejeitou o Criador. A criatura dá as costas para o seu Criador. O homem volta as costas para Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou. Mas ele faz menção de algumas pessoas que não cometeram o mesmo sacrilégio. Ele faz menção de um grupo de pessoas que o receberam. Um grupo de pessoas que creram no seu nome. E a palavra de Deus diz que esses foram feitos filhos de Deus. Esses que creram em seu nome nasceram na família de Deus. Foram feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos que João Batista, ele veio a esse mundo e ele veio com uma missão muito específica. Ele não veio para falar de si, ele não veio para chamar atenção para si, mas ele veio para apontar para a pessoa de Jesus Cristo. E os versos seguintes, ele vai ainda fazer menção desse ministério de João Batista. Mas nesse momento em que a palavra de Deus sai lá do princípio, entra na história e aponta para o Filho de Deus encarnado, o Verbo que foi rejeitado. A palavra divina, a palavra que foi rejeitada. E é para esse aspecto que eu gostaria de chamar a tua atenção nesta manhã. O Verbo rejeitado e agora, nos nossos dias, como tem sido a nossa atitude? Aqui nesse texto, ele menciona um grupo que rejeitou. Um grupo que gritou, crucifica-o. Mas a palavra também menciona um grupo que o recebeu. Um grupo que creu no seu nome. Um grupo de pessoas que se tornaram filhos de Deus. Que não nasceram de um nascimento físico, não foi um nascimento físico que o fez tornar filho de Deus, mas a sua fé em Jesus Cristo. De que lado nós estamos? Somos esse grupo que crê, que aceita a palavra, que aceita o Verbo divino, ou somos aqueles que rejeitam, que não acreditam, que desprezam o Verbo, o Deus Criador, o Deus encarnado, ou o Deus que está ainda entronizado, mas sendo rejeitado por suas criaturas. Que você possa pensar não na atitude dos outros, mas na tua atitude para com a palavra de Deus, a tua atitude para com o Senhor. Eu sou o que aceita ou sou aquele que rejeita? Que Deus te abençoe. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.